Olá, tudo bem? Então, eu sou Alexandre, sou consagrado na comunidade católica Shalom e eu vou, com esse vídeo de hoje, eu quero iniciar uma série de vídeos partilhando aquilo que eu sei e o que eu estou percebendo de toda esse cenário político, social, tudo que nós estamos vivendo, né? E assim, o vídeo de hoje é uma introdução só a essa série, né? E para introduzir, para começar, eu queria dizer o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje, né, nos dias de hoje, é tudo consequência de várias ações que foram acontecendo ao longo da história, né? E principalmente a história do comunismo. Tem muito a ver. Mas assim, para a gente poder, nessa introdução, antes da gente abordar toda essa questão, a gente precisa colocar alguns requisitos, alguns pressupostos, algumas coisas que servem de, vamos dizer assim, de pano de fundo, de alicerce para a gente poder caminhar em cima, né? Então, por exemplo, a gente ouve dizer muito sobre a questão do poder, né? Muitas pessoas querem o poder, né? A gente vê nas famílias, muitas vezes um filho briga com o outro querendo poder, marido e mulher brigam porque querem poder, um quer ter poder sobre o outro. O ser humano traz em si já esse desejo, essa coisa de buscar o poder. E na sociedade não é diferente. Na sociedade é assim também. Mas o que é esse negócio de poder, né? A gente pergunta, o que é poder? Por quê, né? O que é isso? Pô, muitas vezes a gente diz, mas não para pensar, né? E, na verdade, o poder é aquela é o conjunto, né, de possibilidades que uma pessoa tem sobre os outros. Ou até mesmo, por exemplo, eu posso tomar água, isso é um poder, né? Mas é um poder que não dá status, é um poder que não faz você sobressair sobre o outro. As pessoas buscam poder para se sobressair sobre as outras pessoas, né? Para estar acima do outro. E as pessoas buscam mesmo. Na sociedade é a mesma coisa, né? E, na verdade, a palavra poder é o verbo mesmo. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, né? No presente. Mas, assim, na sociedade, isso é importante, a gente precisa aprender a conjugar esse verbo poder sempre na primeira pessoa do plural. Plural, nós podemos. Sozinho eu não posso decidir pela vida do outro. Porque a autoridade constituída, ela decide sobre a vida do outro. Se, se eu não tenho, se eu faço uso de um poder que ninguém me deu, eu estou usurpando o direito do outro, né? E na sociedade, essa busca de poder muitas vezes entra nisso, né? Então, quando a gente ouve a palavra, por exemplo, democracia, democracia é o poder exercido pelo povo. Ditadura é o poder exercido por uma pessoa ou por um grupelho, um grupinho de pessoas sobre a maioria, né? E aí, isso daí é imposto, porque se a maioria não aceita, e mesmo assim esse grupo, essa minoria ou essa uma pessoa impõe, isso se torna ditadura, né? E a nossa Constituição Federal, no primeiro artigo dela, ela abre a Constituição assim, no primeiro artigo
diz assim, todo o poder, artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, tá? Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se, ou seja, a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado onde o povo é quem manda, né? E quais são os fundamentos desse Estado democrático de direito? A Constituição diz que, né, se constitui assim e tem como fundamentos a soberania, né? Quem manda aqui somos nós, ninguém de fora pode mandar. A cidadania, todos nós temos o direito de cidadania, né? de poder andar, poder se expressar. Eu sou cidadão, eu não sou um escravo, né? Outro fundamento, a dignidade da pessoa humana, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? E o pluralismo político. Eu posso ter, pode existir vários partidos, né? E o parágrafo único desse artigo diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, se você parar para perceber, o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, beleza? Né? Ou diretamente, através de plebiscito. Se o Bolsonaro, se o presidente quiser consultar o povo diretamente, ele pode fazer uma medida provisória lá, né? E pôr e pedir, chamar um plebiscito. Na verdade, quem pode chamar um plebiscito é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas o Bolsonaro pode criar uma medida provisória e chamar um plebiscito, né? E consultar o povo a respeito de vários assuntos que ele queira, né? Por quê? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Se um grupo pequeno, né, uma pessoa, quiser exercer o poder por conta própria, nós temos uma ditadura. Então a gente precisa saber disso tudo, né? Sempre numa democracia, sempre o poder vem do povo, né? Vem do povo, é o povo que exerce esse poder. A gente precisa ter isso muito claro, né? E por conta disso, o comunismo, ele vem se mostrando ao longo da história uma ditadura, né? Vem se mostrando uma ditadura. E a gente vai percebendo o seguinte, que como que acontece, né? Como que assim um Estado democrático de direito pode se transformar numa ditadura? Qual é a forma que eles usam para impor uma ditadura e o povo deixar? E a gente vai percebendo que a maneira mais usada para isso é a falta de conhecimento das pessoas, né? Então, quando as pessoas não entendem, não sabem o que é, não sabem o que significa cada coisa, as pessoas acham que é tudo normal, né? E aí eles usam por quê? Porque por causa dessa busca de poder, eles vão manipulando as informações, né? E o comunismo se especializou nisso ao longo de mais de um século, né? Ele vem manipulando as informações, né? Nós vamos ver isso nos próximos vídeos, que o comunismo se especializou nisso, na forma de manipular as informações
e, começou a reduzir o nível de conhecimento das pessoas. Nós ouvimos falar muitas vezes que o Brasil hoje tem 90% são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É a pessoa que reconhece os sinais da ortografia, né? O que é o sinal da ortografia? É o A, a letra B, letra C, o alfabeto. A, E, I, O, U. A pessoa sabe juntar, formando sílabas, sabe juntar sílabas e forma palavras, sabe ler, né? Mas a pessoa acostuma sempre com o mesmo vocabulário. Ela conhece só determinadas palavras e aquelas palavras são repetidas várias vezes. Então ela vê em jornal, ouve, lê pouco. E aí com o vocabulário pequeno, né, pouca leitura de jornal só, a pessoa não exercita a boa interpretação. Então, o analfabeto funcional é aquela pessoa, é aquele cara que sabe ler, mas não entende o que lê. E os formadores de opinião vão se aproveitando dessa situação para incutir nas pessoas a ditadura. Nós vamos ver nos próximos vídeos como que isso acontece, né? Como que isso vai acontecendo. Por enquanto, essa introdução é só para deixar assim, só para estabelecer esses fundamentos para a gente poder saber, né? Para a gente poder caminhar em cima disso. Então, nós temos a busca do poder. Sabe, agora nós falamos o que é uma ditadura, o que é uma democracia e que o Brasil, nós aqui no Brasil vivemos um Estado democrático de direito, tá bom? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai começar a mergulhar um pouco voltar um pouco atrás na história e vir trazendo até os dias de hoje, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Shalom, fique com Deus.